Estamos de volta com o segundo bloco do Guarulhos em Destaque. Muito obrigado pela sua audiência. No primeiro bloco do programa de hoje, nós falamos com o professor Marcos a respeito da parceria com a Unifesp, da importância desta parceria. E para a gente fechar este bloco, eu convidei o secretário Moacir de Souza, secretário municipal de Educação na cidade de Guarulhos, que aceitou receber a nossa reportagem para a gente concluir essa matéria. Secretário, a gente fala da importância da parceria com a Unifesp e, evidentemente, que aí vai aquela sua preocupação a cada momento na qualificação do professor da rede municipal. Qual a importância dessa parceria com a Unifesp? Obrigado em receber nossa reportagem aqui. Eu que agradeço. A Unifesp, uma universidade federal que durante muitos anos atuou basicamente como faculdade de medicina, então atuou basicamente na área da saúde, e do governo Lula para cá, a Unifesp então expandiu os seus horizontes, atuando também na área das humanas. E nós tivemos a sorte de ter um campus aqui na cidade de Guarulhos. E uma universidade, o grande ganho de uma universidade, quando você tem uma universidade na sua cidade, na sua região, é o fato de você poder se apropriar daqueles conhecimentos que os pesquisadores estão lá todo o tempo desenvolvendo. Sim. E nós, aqui em Guarulhos, nós temos um excelente relacionamento com a direção da Unifesp, Campus Guarulhos. E num determinado momento, o professor Marcos César, ele ainda era o diretor do Campus Guarulhos, quando ele me procurou propondo uma parceria, dentre outras que nós já temos, mas uma parceria que atuasse nessa questão da violência infantil. Nós sabemos que ela existe, nós sabemos que ela é grave, mas fica muito escondido dentro de números de boletins de ocorrência quando chega até a polícia, quando chega a uma situação mais de apuração. Em geral, essa questão está escondida dentro das escolas, escondida dentro das casas e não chega, porque é muito comum você ouvir dizer que um tapinha educa. Sim. Um tapinha educa para violência. Sim. Não educa. O que educa são atitudes, são conversas, são diálogos, são outras experiências, metodologias. Conversando com o professor Marcos César, é uma experiência que veio da Holanda, da Inglaterra. Então, é uma metodologia de trabalho que alia análise de dados, de informações, com o processo de formação e capacitação do nosso pessoal, dos professores. E, claro, isso se transforma em informações para que a Unifesp também desenvolva os seus trabalhos dentro do próprio campus. Então, é uma articulação onde todos ganham. Ganhamos nós, da rede municipal, ganha a universidade que tem um locus para fazer seus estudos, que é a nossa rede, que são as nossas escolas, informações que vêm oriundas da nossa escola, e ganham a universidade. Então, é um processo bastante importante. Nós... Vou pedir perdão aqui para os seus telespectadores, mas a gripe pegou e não quer me largar. E aí vou interromper toda hora. Então, nós instalamos aqui dentro da secretaria um espaço específico para que o professor Marcos César possa desenvolver esse trabalho. Um trabalho de excelente qualidade. Agora, secretário, na prática, eu percebo que tem um acompanhamento das suas coordenações, dos seus coordenadores, com todas as parcerias desta pasta. Evidente que hoje a violência infantil preocupa não só aos pais, mas aos governantes. De que maneira o senhor tem acompanhado esse trabalho dos professores dentro da sala de aula? Como é que o senhor recebe esses dados? Normalmente, eu recebo através de avaliações que nós fazemos com diretores de escola, com coordenadores pedagógicos. Então, conforme vamos trabalhando o processo formativo desse pessoal, nós vamos tirando também as informações. Então, é muito comum
a gente ouvir as histórias de crianças que são maltratadas, crianças que são agredidas. Em casa ou dentro da escola? Em casa, sob uma cortina da educação. Mas na prática, aquela criança que é a mais frágil do processo, ela acaba pagando por esse espírito de violência que está inserido na nossa sociedade. E quando eu falo desse tipo de violência, eu estou falando de todos os tipos. Eu falo da violência, da agressão física, da questão psicológica, tá, e também da violência sexual. É muito natural, e aqui já recebemos inúmeros casos em que a professora ou a diretora percebe que há alguma coisa errada com aquela criança, e a primeira reação da família é acusar a própria escola, dizer que aconteceu na escola. Quando nós vamos mais a fundo apurar, porque nós apuramos os casos, instauramos comissões, encaminhamos para o Conselho Tutelar, Vara da Infância, nós descobrimos que não, que o caso aconteceu dentro da casa da criança. Então, isso é muito comum acontecer. E esse laboratório, o LEVI, Laboratório de Estudos da Violência Infantil, ele permite tratar esses dados e com uma metodologia muito interessante, poder transformar isso num processo formativo dos professores para atuar nessas situações. Depois desta parceria, secretário, reduziu a violência infantil dentro de casa? Nós passamos a identificar com maior precisão. E não que nós tenhamos conseguido reduzir, mas a gente a gente consegue capacitar melhor o nosso profissional para perceber o problema. E aí sim, então, atuar com maior rigidez. E é importante deixar claro da importância desse acompanhamento. Evidentemente que você em casa já ouviu, já acompanhou várias reportagens, que quando a criança ela sofre violência doméstica e não há um acompanhamento, a personalidade desta criança no futuro é preocupante. Nos primeiros anos de vida que se forma o caráter, que se forma a índole da pessoa. E se ela vive num ambiente violento, a tendência dela reagir com violência é muito grande também. Com certeza. Portanto, está formando uma pessoa que no futuro certamente vai ter a violência como seu método de defesa ou de ataque, de convivência. É muito comum você ver mulheres que são agredidas pelos maridos. Quando você vai puxar a história, você vai ver que a mãe dela também sofria agressão. Por quê? Porque é um processo de continuidade. Então, no caso da violência infantil, é a mesma coisa, e essa parceria com a Unifesp tem nos permitido atuar muito nessas questões e, principalmente, qualificar a nossa ação para que possa, de fato, reduzir essa questão da violência infantil. Secretário, agora é evidente que a gente tem acompanhado de perto, visitando algumas escolas, e a gente percebe que quando a criança ela tem um acompanhamento, seja dentro da sala de aula, seja fora da sala de aula, o resultado prático é mais importante, boas notas, e essa criança ela se torna referência para, quando ela sair desta fase, serve de referência não só para quem está chegando, mas para os próprios professores da metodologia utilizada? Não tenho dúvida disso. A educação é um processo contínuo. Nós vivemos uma fase da nossa sociedade, da nossa história, que aquela educação enciclopedista, que bastava você ter enciclopédias e aprender aquilo que estava escrito nas enciclopédias, era suficiente. Hoje não é mais. Sim. A educação ela tem uma visão muito mais ampla, mais abrangente, onde o envolvimento das pessoas, o relacionamento, um conteúdo, um currículo, mas ele muitas vezes parece desorganizado e desestruturado. Na verdade, não é isso. Na verdade, é a articulação dos saberes existentes na sociedade, na vida das pessoas, da criança, do professor, dos pais, é que promove o processo educativo. Quando a gente pensa em educação dessa forma, não há como, se não houver envolvimento da família, da escola, da sociedade nesse processo. Tem até uma frase muito interessante que algumas tribos
africanas usam, né? Quantas pessoas são necessárias para educar uma criança? E aí a resposta, uma tribo inteira. Todos têm que estar envolvidos nesse processo de educação, porque a criança não aprende mais somente na escola a ler, escrever, somar, multiplicar, dividir. Ela tem um acesso a uma gama de informações muito maior, e nós temos que saber fazer a mediação na construção e na organização desse conhecimento. Então, o acompanhamento da família, o acompanhamento da escola é essencial para que essa criança tenha uma oportunidade, um futuro melhor. Para a gente concluir, secretário Moacir de Souza, secretário da Educação do município de Guarulhos, um primeiro semestre de bons resultados para a secretaria. Tivemos aí a Olimpíada Colegial, aliás, os Jogos Escolares, que pela primeira vez eu acompanhei de perto, não conhecia e percebi uma novidade inserida para essas crianças. O acompanhamento do deficiente físico dentro da escola, com professores qualificados, a escola digital e agora esta parceria com a Unifesp, que visa a preocupação com a violência infantil dentro de casa. Secretário, as suas considerações finais e desde já nosso muito obrigado em conceder essa entrevista e informar ao povo de Guarulhos, que muitas vezes não sabe o que acontece, né? E está aí a importância do veículo de comunicação. É muito, muito normal, né? Porque infelizmente, a nossa rede de comunicação, ela ainda é insuficiente na cidade, e atingir toda a população, você sabe que é algo que seria muito importante para nós, mas nós não temos ainda. Sim. Então, você citou vários projetos, mas nós temos vários outros que estão em andamento. Que vamos dar sequência no decorrer desse ano ainda. Sim, exatamente. E o ano que vem também. Sim. Hoje, todas as escolas estão, por exemplo, concluindo a construção dos seus projetos político-pedagógicos. O que é um projeto político-pedagógico? É aquele momento em que a equipe escolar senta com a coordenação, com a direção, e aí eles dizem assim, bom, a nossa escola tem qual objetivo? Que cidadão nós queremos formar? Como é que nós vamos atuar para que esse cidadão seja formado? Qual o envolvimento da escola com a comunidade? Como que nós vamos receber as mães, os pais? Como que nós vamos conversar com as igrejas? Então você articula e organiza um documento onde você escreve tudo isso e aquilo passa a ser o referencial da escola. Então são 139 escolas, todas estão vivendo esse momento. Estão fazendo essa discussão e consolidando um projeto político-pedagógico para ela. Você vai perguntar, mas as escolas não tinham? Não, nós temos um projeto político-pedagógico para toda a rede municipal. E está escrito, nós utilizamos como diretriz. Agora, é necessário que cada unidade faça a sua, porque uma escola é diferente da outra. Uma escola que está na Vila Galvão é diferente de uma escola do Cabo Sul, muito embora esteja muito próxima. Sim. Questão de 2, 3 quilômetros, você está no Cabo Sul. Então, a escola da Vila Galvão tem que ter um projeto pedagógico, porque tem uma comunidade diferente, tem um aluno diferente, tem uma estrutura diferente daquela do Cabo Sul, que é outra coisa completamente diferente também. Então, você veja que é um esforço permanente, mas eu tenho certeza que os resultados estão vindo e virão ainda melhores. Às vezes eu fico ouvindo alguns elementos aí da oposição e eles se apegam a um caso pequeno, um único evento, objeto, e transforma aquilo numa crise geral. E eu fico pensando, meu Deus, por que esse povo não dá uma olhada direito no que está acontecendo nas escolas? Porque não vai visitar e não vai conhecer de perto. E não vai conhecer de perto. Porque nós não trabalhamos com um único elemento, nós trabalhamos com centenas de elementos. Centenas de projetos, de planos de formação, professores estudando, alunos se alimentando, estudando. Então, é uma infinidade tão grande e eu fico imaginando aquela ignorância dessas pessoas que acham que um único elemento é o que marca o resultado, como se fosse salvar a pátria. Não salva
e só serve para o debate xoxo, para o debate vazio e infértil. Legal, então, agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre esses projetos aqui com você. Obrigado, secretário. Conversei, portanto, no dia de hoje com o secretário Moacir de Souza, fazendo um resumo desta parceria com a Unifesp. Nosso muito obrigado pela sua audiência. TV Destaque, 11 anos fazendo jornalismo com responsabilidade.